Olá, tudo bem? Segue mais um vídeo do canal. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber mais conteúdos. Desculpa minha voz aqui, meio que parecendo baixa, mas são 3h40 da manhã. Mas o importante é glorificarmos e louvarmos a Deus. Hoje vamos falar sobre precursores do Messias. Você já ouviu dizer que Sócrates e Platão são precursores do cristianismo? Para você entender um pouquinho o que é um precursor, eu vou utilizar o dicionário online de língua portuguesa, que diz: é o que está diante de, que anuncia a chegada de, localizada à frente de alguma coisa, que aparece de maneira antecipada, sinal precursor de uma tempestade ou estágio precursor de uma doença. Machado de Assis foi um dos precursores do modernismo do Brasil, cuja manifestação ocorre antes ou é capaz de originar de alguma coisa. A rebeca pode ser considerado um instrumento precursor do violino. É aquele que vem antes trazendo uma mensagem e abrindo caminho para tal. Então ele vem montando toda uma estrutura antes para que aquele de quem ele está dizendo venha cumprir o seu ministério, exercer a sua função e assim por diante. Vou deixar o link na descrição do vídeo e você vai ver sobre a formação do povo de Israel. Quem formou o povo de Israel? E o cristianismo? Foi Sócrates e Platão que montaram uma estrutura antes para o surgimento do cristianismo? E quem foi Sócrates? Sócrates foi um filósofo ateniense do período clássico da Grécia Antiga. Data de nascimento possivelmente 469 a.C. ou 470. Sua morte se deu em 379 a.C. Ele é tido como um dos fundadores da filosofia ocidental e até hoje uma figura enigmática, conhecida principalmente através dos relatos das obras escritas por seus discípulos, especialmente dois de seus alunos, Platão e Xenofontes. Sócrates tornou-se renomado pela sua contribuição à ética. Na sua vocação, conta-se que Sócrates foi levado junto à sua mãe para ajudar em um parto complicado. Vendo sua mãe realizar o parto, Sócrates logo filosofou: minha mãe não irá criar o bebê, apenas ajudá-lo a nascer, e tentará diminuir a dor do parto. Ao mesmo tempo, se ela não tirar o bebê, logo ele irá morrer, e igualmente a mãe morrerá. Sócrates então concluiu que, de certa forma, ele também era um parteiro. O conhecimento está dentro das pessoas, que são capazes de aprender por si mesmas. Porém, eu posso ajudar no nascimento deste conhecimento, concluiu ele. Por isso, até hoje, os ensinamentos de Sócrates são conhecidos por maiêutica, que significa parteira em grego. Assim logo sua vocação falou mais alto e, sendo discípulo dos filósofos Anaxágoras e Arquelau, seu talento logo chamou a atenção, tanto que foi chamado pela Pítia, sacerdotisa do templo de Apolo em Delfos, na antiga Grécia, de os mais sábios de todos os homens. Na sua profissão, no seu trabalho, Sócrates defendia que sempre tinha que se dar ênfase à procura do que não sabe e do que transmitir o que se julga saber, privilegiando a investigação permanente. Sócrates tinha o hábito de debater e dialogar com pessoas da sua cidade. Ao contrário dos seus predecessores, ele não fundou uma escola, preferindo realizar seu trabalho em locais públicos, principalmente em praças públicas e ginásio, agindo de uma forma descontraída, descompromissada, dialogando com todas as pessoas, que fascinava jovens, mulheres, políticos de sua época. Por causa de ser o parteiro das ideias de sua época, entrou em choque com os poderes locais e então foi levado a um julgamento de morte. Acabamos de ver o que é um precursor.
Um pouco sobre a história de Sócrates. Se Sócrates e Platão são precursores do cristianismo, não. Por que eles não podem ser precursores do cristianismo? Primeiro, porque eles não fazem parte do ciclo da história de Israel, não fazem parte do povo judeu. E a promessa de Deus, que Deus deu a Abraão, que da sua semente sairia milhões e milhões e milhões, milhares de pessoas, que era para ele contar os grãos de areia da praia ou as estrelas do céu, se assim ele pudesse, seria a sua descendência. Então a descendência vem da promessa aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e antes disso, no Éden, a Adão, dizendo sobre Gênesis 3,15, mas da descendência de Adão leva-se Abraão, e da descendência de Abraão vem as 12 tribos, forma o Estado de Israel. E dessas 12 tribos Deus escolhe uma, a tribo de Judá, e da tribo de Judá a promessa para vir o Messias, e Jesus vem da tribo de Judá. E por que Sócrates e Platão não podem ser também precursores do Messias? Pois eles nunca pregaram uma prática monoteísta, apesar das suas filosofias levar um entendimento de um ser supremo. Eles eram politeístas, viveram num período chamado período do silêncio profético, onde Deus não usa ninguém na face da terra. Fica desde o final do período do profetismo de Malaquias ao início de João Batista. E João Batista, quando inicia seu ministério, ele diz que veio abrir caminho para Jesus, para as boas novas de Deus. Então João Batista é o precursor de Jesus. Agora, na história do cristianismo, as filosofias de Sócrates e Platão tiveram alguma importância no ciclo cristão? Sim, não se esquecendo que quando Jesus, em seu ministério aqui na terra, o mundo era um mundo de cultura grega, por um império romano, mas a cultura era grega, e os apóstolos utilizaram a língua grega, pois a partir do helenismo de Alexandre o Grande, onde colocou uma língua aonde ele conquistou nos reinos conquistados, o mundo então da época dos apóstolos falavam a língua grega também. Falavam latim, o aramaico, o grego, então ajudou-se na propagação do evangelho. E depois, para se combater algumas heresias e até mesmo para se pregar a mensagem aos gregos, os servos de Deus daquela época conseguiram extrair algumas mensagens de Sócrates e Platão para mostrar para o povo de sua época e tentar linkar com alguns fatores do cristianismo, mas agora em sua espinha dorsal, nas questões doutrinárias do cristianismo, podemos ver que Sócrates e Platão divergiam, pois viviam num mundo pagão e assim serviam o paganismo de sua época, Enquanto a história de Israel e o cristianismo servem um Deus de cunho monoteísta, creem somente um Deus. Então não tem como dizer que Sócrates e Platão são precursores do Messias. Você está vendo alguns versículos bíblicos para mostrar qual que era o caminho que linkava ao Messias, que é o povo judeu, que vai até João Batista, trazendo e abrindo o caminho a Jesus. E por que algumas religiões colocam Sócrates e Platão como sendo os precursores? Por causa das suas filosofias, por causa da reencarnação, para tentar ligar algumas doutrinas pagãs ao cristianismo. Mas em si vemos que não conseguimos encontrar na Bíblia Sagrada nenhuma dessas doutrinas. Lembrando que a Bíblia se conversa, ela não se contradiz. Então não poderia dizer que há uma doutrina tirando de um versículo. E muitas das vezes algumas religiões fazem isso, pegam um versículo só que está dizendo sobre um contexto, até dizendo um exemplo, falando de um povo amonita, para querer dizer que Deus concordava com aquilo, porque está escrito na Bíblia. Sim, Deus está mostrando que as práticas povos que não serviam a ele faziam, mas não o seu povo, apesar do povo de Israel também ter transgredido uma época, mas no cativeiro foram libertos da idolatria.
Qualquer dúvida, mande a sua pergunta, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os demais conteúdos.